Questão 31. As secreções das glândulas salivares são misturadas com componentes do fluido do suco gengival, células epiteliais descamadas e bactérias bucais, formando o que se chama de saliva butal. Então, é aquele misturaba que fica na nossa boca. Em relação à saliva, é correto afirmar que a saliva não estimulada é produzida principalmente pelas glândulas paróptidas? Não. A estimulada, elas são produzidas principalmente pelas submandibulares, tá? Então, quando você estimula, é só você imaginar você mastigando um chiclete. Da onde vem a saliva? Da onde vocês sentem a saliva? Então, coloca um chiclete, ou se imagine mascando um chiclete, que vocês já conseguem imaginar que não é da parótida, tá? Então, elas são da submandibular. Sempre que é estimulado, eu sempre brinco, façam um exercício, fechem os olhos agora na casa de vocês e imaginem que eu estou pingando, espremendo um limão na língua de vocês. E sentem onde vocês sentem o estímulo de formação de saliva, né? Aí você já tem a resposta da prova, né? Então, consegue, que é a submandibular. Conseguiram fazer esse exercício? Imaginem o limão pingando na língua de vocês e sentem, vocês vão sentir, quem está normal aí vai sentir o estímulo. Então, essa não é correta. A hipossalivação é a determinação objetiva do fluxo salivar reduzido de 1 mililitro por minuto de um paciente. Na verdade, a hipossalivação ela é abaixo de 0,7, tá? Então, também está incorreta. C. O estímulo mecânico aumenta o fluxo salivar de 5 a 10 vezes e o estímulo químico de 2 a 3 vezes. Na verdade, o estímulo mecânico aumenta de 4 a 5 vezes, tá? D. A diminuição do fluxo salivar durante sono potencializa o efeito remineralizante do fluoreto se o dentifrício fluoretado for para escovar os dentes antes de dormir. Isso é bem legal, porque é justamente o efeito do flúor, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar de flúor. Quando você dorme, você tem a diminuição do fluxo salivar. E como você tem a diminuição do fluxo salivar, você tem uma queda de pH, porém você tem o dentifrício que você acabou de utilizar. Quando o pH fica entre 4,5 e 5,5, é justamente quando você perde a camada de hidroxoapatita e ganha a camada de fluorapatita. E aí é quando você tem essa substituição. Então, o pH não pode ficar muito abaixo, mas também quando ele fica entre 4,5 e 5,5 é quando você tem a ação do flúor. Então, essa é a resposta correta. E a média do fluxo salivar estimulado normal é de 7 a 10 mililitros por minuto, e não é de 7 a 10 mililitros por minuto, tá? Ele, na verdade, a média de fluxo salivar estimulado normal, ele vai de 1 a 3 mililitros, tá? E não estimulado seria de 0,25 a 0,35, mais ou menos. Questão 32, também de saliva, da VUNESP. A saliva tem função protetora e exerce grande influência sobre a placa bacteriana, seja por meio de limpeza mecânica do tamponamento, do tamponamento de ácidos produzidos por bactérias e pelo controle da atividade bacteriana. Assinale a alternativa que descreve corretamente a função salivar e qual o componente responsável. Sacanagem, né, VUNESP, fazer uma questão dessa, mas eles fazem, né? Sempre no meio de questões legais tem alguma questão dessa daí. Então, a alternativa A, manutenção da integridade do dente, quem faz isso é a película de glicoproteína. Sim, a integridade que mantém o dente lubrificado é a película de glicoproteína. Lubrificação, fluxo físico. Não, lubrificação não é fluxo físico, depende dessa camada de glicoproteína, que seria químico. Proteção física, lactoperidaxe. Não, a lactoperidaxe não é uma proteção física, tá? Ela inibe ácido. A ação antibacteriana pelo mucoide. Não, quem faz isso é a lactoferrina, a lisozima, a lactoperidase. E tamponamento mineral. Não, quem faz o tamponamento seria o flúor, o fosfato, o bicarbonato, que ia fazer essa capacidade de tamponamento. Então, a alternativa correta é a A, uma questão bem chatinha da VUNESP. Agora, vamos fazer umas questõezinhas aí sobre direitos.
Eu separei, pessoal, direitos e deveres justamente para que vocês não se confundam, tá bom? Então, voltando. Os direitos fundamentais são aquilo que eu posso ou não fazer. Eu escolho. Dever, eu tenho que fazer, tá? Então, vamos lá. Cubatão, Endodontia 2012, Banca da Vunesp. De acordo com o Código de Ética Odontológico, capítulo 2, dos direitos fundamentais, constitui direito fundamental dos profissionais inscritos. Propugnar pela harmonia da classe é um direito? Nós nem falamos de propugnar pela harmonia da classe ainda. Beleza. Assumir responsabilidade pelos atos praticados? Porque eu posso não assumir, ó, pensem sempre nisso. Eu posso não assumir a responsabilidade pelo que eu fiz? Não, eu tenho que assumir, então é um dever, concordam comigo? Ó, outra situação da alternativa A. Propugnar pela harmonia da classe. Eu posso propugnar, então, pela desarmonia da classe? Não, gente, não posso. Eu tenho que resguardar o segredo. Eu posso não resguardar o segredo? Bem, vamos deixar isso daí para analisar mais para frente. Eu tenho o direito de não zelar pela saúde e pela dignidade do paciente? Ou eu sempre tenho que zelar? É um dever, não é? É um dever. Elaborar e manter atualizados os prontuários de paciente, conservando-os em arquivo próprio. Eu posso não manter atualizado o prontuário desse paciente? O que vocês acham? Então, mediante isso, pessoal, qual que é das alternativas, A, B, C, D ou E, que é um direito fundamental? Propugnar pela harmonia, assumir a responsabilidade pelos atos praticados, resguardar o segredo, zelar pela saúde ou elaborar e manter atualizados os prontuários? O que vocês acham? O que é um direito? Lembra da dica, ó, dia da prova, se cair uma questão de direito, eu quero que vocês façam esse exercício que eu estou falando para vocês. Eu posso não fazer? Se eu puder não fazer, beleza. Agora, se eu tiver que fazer, aí não é um direito, aí é um dever. Dentre todas as situações aqui, pessoal, a única coisa que eu posso escolher não fazer, por enquanto, é resguardar o segredo profissional. A alternativa C, de cimento. Por quê, pessoal? A alternativa C vem a ser um direito e não um dever. Porque o segredo profissional, ele tem algumas situações onde vai estar justa causa para quebrá-lo. Como, por exemplo, eu descobri que meu paciente tem Covid, eu tenho que fazer a indicação disso. Eu descobri que esse paciente tem sífilis, eu tenho que fazer a notificação disso. Então, eu posso quebrar o sigilo em algumas situações. Consegue entender? Ou até mesmo, eu vou pedir uma orientação para um outro colega, eu vou conferenciar com outro colega sobre aquele caso. Eu vou acabar quebrando o sigilo. Eu vou quebrar o segredo profissional. Consegue entender? Então, essa questão de resguardar o segredo profissional é um direito. Todo o resto, gente, é um dever. Tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Beleza? Vamos para a próxima questão aqui, ó. Barretos, PSF 2018. Segundo o Código de Ética Odontológica, constitui direitos fundamentais profissionais inscritos de acordo com as suas atribuições específicas. Pode realizar a propaganda do seu estabelecimento de saúde irrestritamente. Eu posso ir divulgando em qualquer lugar, pessoal. Posso pegar lá um horário do Raul Gil, do Faustão, do Luciano Huck e sair divulgando por aí. Contratar serviços profissionais só de trabalhadores inscritos nos conselhos regionais de odontologia. Isso é um direito? Prestar serviço de auditoria a empresas não inscritas no Conselho Regional de Odontologia da jurisdição em que estiver exercendo suas atividades. Isso é um direito? Exercer a profissão em âmbito público ou privado, onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres. Isso é um direito? Recusar qualquer disposição estatutária ou regimental de instituição pública ou privada que limite a escolha dos meios a serem postos em prática para o estabelecimento do diagnóstico e para a execução do tratamento, salvo quando em benefício ou a livre escolha do paciente. Pessoal, o que é um direito fundamental dentre essas opções? Falem para mim. Então, pessoal, vamos lá. Lembrando novamente, direito
Eu posso escolher fazer ou não. Dever, eu sou obrigado a realizar. Tá bom? Então, eu posso realizar propaganda no meu estabelecimento de forma irrestrita? Não, tem uma normativa. Então, a A já está errada. Contratar serviços profissionais só de trabalhadores inscritos no Conselho Regional de Odontologia? Então, eu posso contratar profissionais que estejam inscritos, ou dependendo do trabalho que ele for executar, não necessariamente ele precisa estar inscrito. Tá? Prestar serviço de auditoria a empresas não inscritas? Gente, jamais. Elas têm que estar inscritas, né? Na jurisdição, inclusive. Exercer a profissão em âmbito público ou privado, onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres? Aqui, aí, Jaqueline, vem uma questão bem interessante, porque assim, AD, se você for pensar bem, eu posso escolher por minha conta e risco atender. É uma responsabilidade minha, estou nem aí, certo? Recusar qualquer disposição estatutária ou regimental, instituição pública ou privada, que limite a escolha dos meios a serem postos em prática para o estabelecimento do diagnóstico e para a execução do tratamento, salvo quando em benefício ou a livre escolha do paciente. E aí vem uma situação interessante, pessoal. Percebam que esse texto está igualzinho ao que está no Código de Ética, com exceção dessa vírgula do salvo quando em benefício ou a livre escolha do paciente. Mas vejam que aqui ele está imputando a liberdade do paciente de escolha. Então tá certo. Agora, o que deixa a alternativa D incorreta? Que ele fala assim, ó, exercer a profissão em âmbito público ou privado, onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres. Se a gente voltar um pouquinho lá nos slides, a gente vai ver que, na verdade, ele diz o quê? Negar a exercer a profissão em âmbito público ou privado, as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres. Aquela situação da luva que eu falei para vocês, das técnicas, das auxiliares, ou aquela questão que eu falei para vocês, da salinha com mofo e etc. Certo? Então vejam, eu posso escolher atender naquele ambiente? Posso, mas aquilo é um direito meu de não atender e não de exercer. Consegue entender? Então, cuidado, tá vendo que são, como dizia Roberto Carlos, detalhes tão pequenos de nós dois que podem deixar essa questão válida ou inválida. Tá bom? Então, a alternativa E de esmalte é a correta. Paciente que relata dor de intensidade leve a moderada e de curta duração, quando o dente comprometido é exposto a temperaturas extremas. A dor é instantânea, aguda e fugaz, ocorrendo apenas na presença do estímulo, e regride, geralmente em menos de 1 minuto após a remoção do agente estimulador. Radiograficamente, a região periapical apresenta-se normal. Essas características podem ser referência de alternativa A, pulpite irreversível sintomática. Alternativa B, pulpite irreversível assintomática. Alternativa C, pólipo pulpar. Alternativa D, pulpite reversível. E alternativa E, necrose pulpar. Dente com dor leve a moderada, curta duração, somente no momento do estímulo, gente, é pulpite reversível, é a alternativa D. O comentário que eu quero colocar para vocês aqui é com relação à nomenclatura. Olha que interessante, ele coloca aqui, pulpite irreversível sintomática, pulpite irreversível assintomática. A pulpite irreversível, para vocês, conforme a gente conversou agora, ela é sintomática, pulpite aguda, ela tem dor, ela é sintomática. Mas em outras nomenclaturas, que também podem ser, né, exigidas de vocês, é muito simples da gente identificar. Por exemplo, pulpite, inflamação da polpa. Irreversível significa não volta mais. Sintomática quer dizer que dói. É uma inflamação da polpa que dói e que não volta mais ao normal. É a pulpite aguda irreversível que vocês conhecem, que a gente acabou de falar. E a B? Pulpite irreversível assintomática. O que vocês acham que é? Pensa um pouquinho. Tá certo quem pensou em pulpite crônica. Pode ser a pólipo pulpar, pode ser a ulcerativa,
Pulpite, inflamação da polpa. Irreversível, não volta mais. Assintomática, que não dói, é a pulpite crônica. Ou seja, se você parar para pensar na nomenclatura, você consegue deduzir qual é a patologia que ele está querendo relacionar. Então, se por exemplo, o enunciado te levasse a uma resposta correta, que a resposta correta fosse uma pulpite crônica, estaria certo se ele colocasse como pulpite irreversível assintomática. Ah, professor, não tinha pulpite crônica. Está escrito ali, ó, pulpite irreversível assintomática. É a crônica. Legal? Pode acontecer? É difícil. Geralmente ele coloca, na VUNESP, geralmente ele coloca ali, crônica. Tá legal? A VUNESP é uma das provas que eu vi que ela é mais assim, mais objetiva, é mais certa naquilo, ela não faz rodeios, ela não fica inventando coisa não, é aquilo e pronto. Tá legal? A VUNESP segue a cartilha. É isso. Vamos lá. Uma polpa inflamada irreversivelmente é removida para prevenir a necrose e infecção subsequente, porque senão ela morre, vira uma necrose pulpar, sendo então substituída pela obturação dos sistemas radiculares. O texto se refere a qual tipo de tratamento? Uma polpa inflamada irreversivelmente é removida, sendo subsequentemente substituída pela obturação. Capeamento direto? Não, capeamento direto você nem abre. E capeamento direto é só nas pulpites reversíveis. Pulpotomia. Pulpotomia é um tratamento de urgência. E aqui ele está falando sendo, então, substituída pela obturação dos canais, ou seja, obturação em canal seção única. Necropulpectomia é aquela de polpa morta. Curetagem pulpar ou pulpotomia é a mesma coisa. Então, a resposta certa seria a biopulpectomia. Né? É de suma importância que o cirurgião dentista tenha um conhecimento aprimorado sobre a anatomia e a topografia das regiões a serem anestesiadas, assim como a técnica anestésica indicada para a promoção do bloqueio do estímulo nervoso na região de interesse. Em vez de enrolar, ele podia ir direto para isso no final, né? A técnica anestésica de bloqueio do nervo mentoniano pode ser indicada para a realização de, como é uma prova PABU de registro, vai associar ao procedimento cirúrgico, né? A. Tratamento endodôntico de premolares inferiores através de mentoniano? Não. Porque o mentoniano, ele não, como a gente sabe, o nervo mentoniano não é responsável, ele não, através do bloqueio desse nervo, a gente não bloqueia a anestesia, a gente não bloqueia a inervação pulpar de dente nenhum. Tá? Então, o mentoniano é tecido mole. B. Cirurgia para aumento de coroa clínica com osteotomia no segundo pré? Não, a gente não vai ter osso adormecido. Excisão cirúrgica de tórax mandibular lingual? Tenta no mentoniano. E depois você apanhar, você me diz se deu certo. Não tem como. Excisão cirúrgica de mucocele, labial inferior, letra D. Sem dúvida. Cirurgia de apsectomia incisivos inferiores? Não. Então, resposta, tecidos moles, excisão cirúrgica de mucocele labial inferior. O bloqueio do nervo infraorbitário na emergência do forame, agindo apenas sobre os ramos nervosos terminais, ele deixa claro, só os terminais, produz anestesia das seguintes regiões. Lembra do ramalhete cruciforme que a gente falou lá? Pálpebra inferior, asa do nariz, lábio superior. Letra A, pálpebra inferior, parte média da face, asa do nariz, lábio superior. Pálpebra inferior, dorso da cavidade, cavidade anterior, septo nasal, não está falando de ramos terminais. Polpa do incisivo central ao segundo pré, não, ramos terminais. Pálpebra inferior, parte média da face, asa do nariz, lábio superior, polpa periósteo, não. Pálpebra superior e inferior. Superior, não. Dorso, cavidade anterior, não. Letra A. Pálpebra inferior, parte média da face, região maxilar,
asa do nariz e lábio superior. Ele foi claro que ele se refere aos ramos nervosos terminais, então aqueles superficiais, não os que partiram ou que foram emitidos dentro do canal infraorbitário, sim aqueles que já surgem a partir do forame.